Aleluia! Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Meus amados e minhas amadas irmãs, finalmente chegamos à Páscoa do Senhor. Estamos vivendo a Páscoa, a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. De acordo com um costume antigo, não há celebração da Eucaristia na véspera da Páscoa, ou seja, no Sábado Santo. Os ofícios da oração da manhã e da tarde oferecem uma provisão litúrgica adequada para este dia. Desde os primeiros tempos, os cristãos se reuniam durante a noite da Páscoa para relembrar a história da obra salvadora de Deus. Relembrar desde a criação até a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, a liturgia da Páscoa não é apenas uma apresentação da obra de Deus. Destina-se a ser uma experiência real e nova de vida para cada cristão. Uma passagem da escuridão para a luz, que oferece esperança a todos os fiéis. Portanto, é importante que a preparação seja em oração completa. A vigília pascal marca o fim do vazio no Sábado Santo e conduz à celebração da ressurreição de Cristo. O canto do Exultate, o antigo hino de triunfo e de alegria, liga esta noite de nossa redenção cristã à noite da Páscoa da redenção de Israel no Antigo Egito. O batismo cristão é uma participação na morte e na ressurreição de Cristo, um morrer para o pecado a fim de renascer nele. E a vigília pascal foi, desde os primeiros tempos cristãos, uma ocasião preferida para o batismo. É oportunamente uma época em que aqueles que já são cristãos pode repetir com compromisso renovado as promessas do seu próprio batismo e fortalecer o seu senso de incorporação no ministério real e sacerdotal de todo o povo de Deus. O Evangelho da Páscoa é proclamado com toda a alegria e esplendor que a Igreja pode encontrar. A Eucaristia da Páscoa pode seguir imediatamente da Vigília Pascal ou ser adiada até o domingo de Páscoa. Geralmente é celebrada após a vigília. Todos os recursos da igreja, as músicas, as flores, os sinos, as cores, são usados para celebrar a ressurreição de Cristo. O aleluia, que ficou em silêncio durante toda a quaresma, retorna. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Esse é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. A liturgia da Páscoa contém 4 elementos principais que se destinam a formar um todo único, mas também podem ser separados e celebrados separadamente, como é mostrado nas diferentes maneiras pelas quais a Igreja, ao longo dos anos, usaram e adaptaram o material. Esses elementos de acender o círio pascal, de ouvir as Escrituras, se desenvolveram em 2 das 4 partes principais da liturgia da Páscoa, a saber, o ofício da luz e a vigília. Os outros 2 são a liturgia da iniciação e a Eucaristia, ou a Sagrada Comunhão. A vigília
Esta é provavelmente a característica mais antiga das celebrações da Páscoa. Desde os primeiros tempos, a igreja vigiava a noite toda e meditava nas obras poderosas de Deus. Os cristãos oravam até as primeiras horas da manhã, quando a ressurreição de Cristo era aclamada. A vigília é propriamente um ofício para a noite e nunca deve começar antes do pôr do sol no sábado santo. O coração da vigília é as leituras das principais passagens das Escrituras, contando o amor salvador de Deus. A liturgia da luz proclama a ressurreição de Cristo dentre os mortos, em palavras e ações, em silêncio e em som. O círio pascal, simbolizando a luz de Cristo no mundo, é acesa. E a luz é levada em procissão através da igreja e progressivamente depois passada a toda a congregação. O Exultet, uma antiga canção de louvor da Páscoa, é cantado com o clímax dessa parte da liturgia. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando. Façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra minha, que em meio a tantas luzes resplandece. E vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol do eterno rei brilha e se aquece. Que a mãe igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo. E escutem reboando de repente o aleluia cantado pelo povo. A liturgia da iniciação não é apenas um dos ofícios da Páscoa, mas um grande acontecimento batismal, porque o batismo e a Páscoa estão intimamente ligados, desde pelo menos o final do segundo século. A Quaresma tornou-se o período de preparação para entrar na comunhão da igreja através do batismo, na Páscoa. Os candidatos ao batismo entravam na vida e na morte e na ressurreição de Cristo por meio da celebração da igreja por eles. Portanto, é apropriado que haja uma celebração do batismo, ou no mínimo deve haver uma reafirmação ou renovação dos votos batismais pela comunidade cristã, como uma declaração pública de sua união com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. A Eucaristia é a celebração principal da vigília pascal. É quando nós estamos sacramentalmente reunidos com o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Senhor ressuscitado. O momento mais adequado para a celebração da Santa Eucaristia é nas primeiras horas da manhã do domingo de Páscoa. Mas se for celebrado durante a noite, deveria ser o mais tarde possível, de preferência depois da meia-noite. Mas em tempos modernos e violentos, esta é uma prática muito arriscada. É importante notar que mesmo que haja uma vigília não eucarística, deve haver pelo menos uma celebração da Santa Comunhão ou da Santa Eucaristia em todas as paróquias no dia da Páscoa. Nos coloquemos em oração. A Páscoa significa renascimento. Renascer. Desejo que neste dia em que nós cristãos comemoramos o seu renascimento para a vida eterna, possamos renascer também em nossos corações. Que neste momento tão especial de reflexão
possamos lembrar-nos daqueles que estão aflitos e sem esperança. Possamos fazer uma prece por todos aqueles que já não o fazem mais, porque perderam a fé em um novo recomeçar, pois esqueceram que a vida é um eterno ressurgir. Não nos deixe esquecer, Senhor, que mesmo nos momentos mais difíceis do nosso caminho, Tu estás conosco em nossos corações, porque mesmo que já tenhamos esquecido de Ti, Você jamais o faz, pois padecestes o martírio da cruz em nome do Pai e pela humanidade, que muitas e muitas vezes esquece-se disso. Esquecem de Ti e do Teu sacrifício, quando agridem o seu irmão, quando ignoram aqueles que passam fome, quando ignoram os que sofrem a dor da perda e da separação, quando usam a força para poder e dominar e maltratar o próximo, quando não lembram que uma palavra de carinho, um sorriso, um afago, um gesto podem fazer o mundo melhor. Jesus, conceda-nos a graça de sermos menos egoístas e mais solidários para com aqueles que precisam de nós. Que jamais esqueçamos de Ti e que sempre estarás conosco. Não importa quão difícil seja o nosso caminhar. Obrigado, Senhor, pelo muito que tenho e pelo muito que possa a vida a ter. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha alma imortal. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Desejo a todos os irmãos e irmãs uma santa e abençoada Páscoa. Que aproveitemos bem este dia em que o Senhor ressuscitou. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja contigo e permaneça contigo para sempre. O Senhor ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia!